Minha esposa reencontrou o ex no jantar, e o final foi inacreditável. Tem histórias que a gente nunca esquece, não porque foram românticas ou tristes, mas porque mexeram com a gente de um jeito que a gente nunca mais voltou a ser o mesmo depois. A minha aconteceu numa noite que era pra ser só nossa. Um jantar a dois, clima bom, vinho na taça, conversa solta. E acabou virando um daqueles episódios da vida que, se eu contasse em voz alta, pouca gente acreditaria. Mas foi real. Tão real que às vezes eu ainda acordo no meio da madrugada, revivendo cada detalhe. A gente já tinha passado por um momento difícil no casamento. Ficamos separados por um tempo. E durante essa pausa, ela viveu. Viveu mesmo. Conheceu gente. Se entregou. Entre esses encontros, teve um em especial, um sargento da marinha, que segundo ela mesma, deixou marcas. Marcas boas demais pra esquecer. Eu sempre soube disso. E o mais doido, nunca me incomodou. Na verdade, me excitava. Vai entender. Bom, voltando a tal noite. Ela estava deslumbrante. Usava um vestido preto que abraçava cada curva dela do jeito certo. E os olhos azuis dela brilhavam com a luz do restaurante. Eu só conseguia pensar em duas coisas. Como ela estava linda, e como eu queria levá-la para um motel depois do jantar. Estava tudo encaixando. Vinho, conversa, risadas, mão boba por debaixo da mesa. Até que ela travou. Do nada. O olhar mudou. A risada sumiu. Eu perguntei o que foi, mas ela jurou que era nada. Mas eu conheço ela. Algo estava acontecendo ali. E não demorou muito para eu descobrir o que. Fui ao banheiro. Ou pelo menos foi o que eu disse. Na verdade, fiquei de canto, observando. E foi aí que vi. Um homem se aproximando da mesa. Ela levantou, deu 2 beijinhos no rosto dele. Aquele tipo de saudação que tem um pouco mais de calor do que normal. Sabe? E eu soube na hora. Era ele. O tal sargento. Voltei pra mesa como quem não quer nada. Fingi surpresa. Cumprimentei com um sorriso. E o convidei a sentar. Ela ficou pálida. Mas a noite continuou. A tensão entre eles era nítida. Dava pra cortar com a faca. Eu não perdi a chance. Comecei a provocar. Puxei papo. Fiz perguntas bobas. Depois mais afiadas. Quando mencionei comida de navio, ela quase derrubou a taça. Eu sabia que ela entendeu. E ele? Parecia desconfiar, mas não tinha certeza de nada. Enquanto eles tentavam disfarçar, eu aproveitava. Mão na coxa dela. Beijos no pescoço. Sussurros safados no ouvido. E quando ele foi ao banheiro, aproveitei pra cutucar. Toquei discretamente a calcinha dela. Estava encharcada. Me olhou, meio sem graça, meio entregue. E aí, ela soltou. Será que é só na minha cabeça? Ou você também tá lembrando? Foi aí que o jogo virou. Ela me perguntou, de um jeito quase brincando, quase desafiando, se eu deixaria ela convidar ele pra sair com a gente dali. A resposta estava escrita no meu rosto. Peguei o guardanapo, escrevi um bilhete, mandei o garçom entregar. Simples e direto. Estamos indo embora. Vem com a gente. Ele topou. Na saída, ele já nos esperava. Entrou no carro. A viagem até o motel foi silenciosa, mas cheia de eletricidade. Cada olhar dizia mais que 1000 palavras. E ali, entre olhares trocados e respiração acelerada, eu entendi que aquela noite não era só minha. Era nossa. Dos três. No quarto, abrimos mais vinho, brindamos. O clima ainda era meio contido, como se ninguém soubesse ao certo por onde começar. Então puxei ela pra dançar. Depois, chamei ele também. Ficamos ali, os três, naquele abraço estranho, sensual, quase indecente. Até que os beijos começaram. Primeiro comigo, depois, com ele. E aí, não teve mais volta. O vestido escorregou do corpo dela, como se estivesse esperando esse momento há anos. Ele foi direto nos melões, como se tivesse reencontrado um sabor antigo. E ela, nossa, ela se entregou. Gemia baixinho, com os olhos fechados, como se estivesse flutuando. Vi ela se ajoelhar e, bom, digamos que ela foi generosa com o convidado. E quando ela olhou pra mim e disse me deixa pronta pra ele, eu entendi o que ela queria. E fiz. Não demorou muito pra estarmos os três, ali, no meio do quarto, envolvidos num turbilhão de prazer e lembranças. Teve cama, teve pista de dança, teve poltrona. E teve piscina. Sim, a piscina. Ali ela foi de um pro outro, como se tivesse renascido. Uma mulher no auge da liberdade. E eu só conseguia olhar e sentir uma mistura estranha de ciúme, tesão, orgulho e curiosidade. Ela se entregou de um jeito que eu nunca tinha visto. Entre um gole de vinho e outro, ela ria, gemia, provocava. Nos mamava alternadamente, como quem quer provar tudo ao mesmo tempo. E quando já não dava mais pra aguentar, ela simplesmente pedia mais. Como se não quisesse que aquela noite acabasse nunca. E talvez eu também não quisesse. Quando o sol começou a nascer, a gente saiu do motel com aquele cansaço bom no corpo e um silêncio cheio de significado. Deixamos ele no hotel e fomos tomar café da manhã numa padaria qualquer. Rimos, trocamos olhares cúmplices. Ela tava exausta, mas com um brilho diferente no olhar. Em casa, dormimos abraçados. E à tarde, só de lembrar, eu quis de novo. Mas a preciosa dela tava sensível demais. Então ela me agradeceu do jeito dela, com aquele carinho especial, só dela. Hoje, sempre que a gente se pega, às vezes eu percebo, às vezes ela lembra, às vezes eu também. E quando isso acontece, nossa, a intensidade é outra. Não sei se muita gente entenderia, mas entre nós, funcionou. Foi diferente, foi nosso. E mesmo sem a gente dizer em voz alta, a gente sabe. Aquela noite mudou tudo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ouvir outros relatos sigilosos.